Fala, Poppers! Que bom estar aqui com vocês novamente, Matheus e eu. Hoje trazendo esse assunto que muitos pedem, gostam de ver sobre, que é mundo de regeneração. Talvez você já tenha ouvido falar que estamos numa transição planetária, caminhando para um mundo de regeneração. Afinal, o que nos espera? Será que já é um planeta, um mundo feliz? Será que a gente está com expectativas muito altas e por isso a gente acha que não faz sentido estarmos tão próximos desse mundo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso depois da vinheta. Bom, Matheus, vamos começar aqui porque eu já falei no início para deixar no ar a mensagem principal do episódio de hoje, de que talvez o problema não seja que nós não estamos próximos de um mundo de regeneração, mas sim a nossa expectativa e ideia do que é que nos espera num mundo como esse, né? Uhum. Exatamente, a gente tem muitas visões diferentes, né? As pessoas estão empolgadas às vezes com a transição, né? Então tem gente que acha que o mundo já vai ser tipo algo completamente novo, diferente, né? Um mundo feliz, onde todos os problemas foram resolvidos, né? E calma, são vários estágios, né? A gente já passou pelo estágio primitivo, agora está na prova de expiações e está chegando na regeneração, e a regeneração é um passo, né? Importante, mas não é como se assim fosse mudar da água pro vinho, tipo, tudo fosse ser totalmente diferente, né? Isso. Ainda mais que a transição é gradual, também não vai vir aquele momento que agora estamos no mundo de regeneração e tudo mudou, né? É algo que está acontecendo há um bom tempo, né? E em breve, né? Não dá para dizer exatamente agora, oficialmente em tal ano a gente passou de um mundo para o outro, né? Então é algo que vai construindo aos poucos. E o mundo de regeneração é um mundo que eu diria que, de certa forma, não é 100% diferente do que a gente tem hoje, né? Uhum. É, a gente aprende, né, lá no comecinho que os mundos são... A gente tem, né, várias características, mas quando a gente vai colocar o peso entre o que de pessoas boas e pessoas ruins no mundo, né, geralmente o primitivo reina ali a ignorância, né, tudo, o egoísmo é muito forte ainda, o de provas e expiações ainda tem muito disso, ainda é predominante, mas já tem um pouco de bom emergindo, já tem pessoas boas, né, já tem o bem se fazendo presente, e Uhum. no regeneração já é bem mais equilibrado, né, os dois lados já estão muito mais tranquilos, né. Então, não podemos pensar que, tipo, não, mundo de regeneração, pronto, agora é mundo feliz, agora só felicidade. Ainda tem um longo caminho para percorrer, mas já é um passo muito importante pra gente. Exatamente, porque acho que essa ideia de, vai ser um mundo feliz, é Uhum. que compromete a visão do que é o mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração, na verdade, é um momento de transição Sim. entre o mundo de provas e expiações e o mundo Uhum. feliz. O mundo feliz, sim, é o que todo mundo acha que vai Sim, ser o de regeneração. E o de exato. regeneração, na verdade, eles dão até que o exemplo, Santo Agostinho, que vai falar sobre isso pra gente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Isso. itens 16, 17 e 18. E ele vai dizer que imaginemos que somos convalescentes, que acabaram de passar por uma grande doença, por um momento, assim, de saúde muito delicado, e Uhum. que estamos no hospital ali com aquela roupinha, né, carregando o nosso sorinho, ainda entendendo o que tá acontecendo, o Uhum. que a gente deixou para trás, e ainda sensíveis, Sim. passando por um processo. Uhum. E isso é importante, porque hoje as pessoas olham para o nosso mundo como ele tá, violência ainda tá em alta, né, a maldade, corrupção, valores muito invertidos, enfim, tanta coisa. E as pessoas falam: "Gente, como é que a gente tá se aproximando de uma geração?". Eu acho Uhum. que esse cálculo aí tá meio errado, acho que a gente não tá no final dessa transição. E também é importante isso que você falou, não tem uma data específica, a gente sabe da história da data limite e tudo Uhum. mais, mas tem uma coisa que a gente aprende no espiritismo, é que a gente não leve tudo ao pé da letra, Uhum. e que a gente entenda que nada é brusco, porque Deus, que é perfeito e sábio, ele nunca nos colocou, assim, em situações forçadas, onde ameaçasse a nossa consciência e o nosso processo necessário para entender Sim. e assimilar as coisas. Então, a gente pode pegar exemplos do nosso dia a dia, né, na transição entre as estações. Como é que a gente vai dizer exatamente quando é que acaba uma e quando começa a outra? Tem ali um processo entre uma e outra que a gente não percebe, é sutil. A Uhum. mesma coisa na nossa idade, né, quando a gente tá envelhecendo, em que momento a gente pode dizer assim: "Foi ali que você envelheceu, foi ali que você ficou diferente"? Tipo, não tem, sabe. Uhum. Quando a gente vê, já foi. Então, mas é dentro do necessário. A mesma coisa essa transição entre os planetas, e a gente tem que entender isso para que a gente não se frustre,
a gente também não desacredite, até porque progresso é lei, a lei do progresso é uma das leis divinas, então isso vai acontecer e estamos caminhando para isso. Sem Exato. pressa, vamos aproveitar o percurso, o momento, né? A gente tem esse problema, ou a gente fica muito com a cabeça no passado, preso num negócio que a gente não pode mudar, Sim. ou lá no futuro, um negócio que ainda nem chegou. Aham. Foca no agora, quer um mundo de regeneração, que já é melhor do que o de provas e expiações? Sim. Então, faça a sua parte, né? Nós somos pessoas muito ansiosas, né? Que nem você falou, a hora a gente tá pensando muito no futuro e não tá focando no presente, a gente olha muito no passado, né? Vamos tentar Exato. focar no que a gente tá vivendo agora, né? Mas realmente, eu vejo muitas pessoas falando nisso, né? De tipo, pô, tem tanta coisa, né, ruim acontecendo no mundo, né? E fica nessa questão de, tipo, será que a gente realmente tá indo pro mundo de provas de regeneração, né? E daí eu gosto de pensar assim, tem várias coisas que eu vejo que pra mim é quase que, na minha visão, né? É quase que uma prova irrefutável que a gente realmente tá evoluindo, né? O fato da gente estar vendo muitas coisas ruins acontecendo, não necessariamente é porque subiu, né? Tem mais coisas ruins acontecendo. É só porque elas estão mais visíveis. É só porque a gente tem Isso, mais consciência, né? Então, isso. agora que a gente já chegou num ponto onde a gente tem um pouco mais de esclarecimento do que é certo e errado, e quando a gente vê algo errado, a gente não consegue deixar escapar. Então, está mais Isso. nítido, né? Ao mesmo tempo, eu estava até dando aula ontem, né? Sobre o tema da perfeição moral, né? Uhum. E daí tem uma hora que o Kardec pergunta, na questão 900 e tanto, eu não vou lembrar agora certinho, eu acabei não esquecendo de separar aqui, mas ele pergunta, né? E tal, mas o egoísmo é tão difícil de tirar, de tirar da gente, né? Que o egoísmo é algo fundamental pra gente, né, evoluir, a gente se abdicar desse egoísmo e começar a fazer as coisas sem segundas intenções, sem esperar nada em troca, né? E daí ele pergunta, você acha que a gente realmente começa a fazer? Ele faz várias perguntas nessa linha, e daí os espíritos respondem, né? Se é algo tão difícil, né? Que a gente não tá conseguindo, como é que você acha que ele vai fazer? Como é que você acha que algum ser humano vai conseguir fazer? E daí ele diz, na verdade, existem muitos seres humanos que já conseguiram, né? Existem muitos seres humanos que são bons, que são benevolentes, que fazem as coisas sem segundas intenções, sem esperar nada em troca. A questão é que eles não estão nos holofotes. Uhum. Então, às vezes, o que parece que, tá tudo muito ruim, é porque, na verdade, o bem, ele não chama muito pra atenção. Então, o bem não tem tanto esse destaque, né? Então, Isso. pode ser, ele até coloca na resposta, né? Pode ser que tenha 5 homens bons. Se tem 5, quem ainda garante que não tem 10? Quem não garante que não tem 100? Que não tem 1000? Então, pode ser que tenha muita gente boa, só a gente não tá necessariamente vendo isso acontecendo o tempo todo. É algo que fica ali por trás das cortinas, né? Então, o mundo tá evoluindo, a gente consegue ver, só tem que, às vezes, abrir um pouquinho mais os olhos e ter um pouquinho mais de paciência para começar a perceber que essas mudanças vão fazendo. Você vai vendo isso no seu dia a dia, mas na larga escala, essas coisas vão mudando aos poucos, né? Lá nessas questões mesmo, nesse capítulo da perfeição moral, ao capítulo 12, se não me engano, do livro 3, do livro dos Espíritos, né, da parte 3 do livro dos Espíritos, ele fala, né, que a própria instituição da humanidade vai mudar, né? Uhum. Então, vai fazer muita diferença a maneira como a política funciona, a maneira como o sistema econômico funciona. Tudo isso vai mudar, porque a gente ainda vive um mundo que ainda é muito desigual, né? Então, à medida que a gente for progredindo, que essas coisas vão se fazendo ser percebidas em grande escala, e daí que a gente vai ver o mundo de regeneração vindo, né? Perfeito. Eu, por exemplo, é por isso que eu digo, não notícia ruim da Ibope, notícia boa não tanta, por isso que a gente não vê tanto na Uhum. televisão, mas tem gente que critica quando alguém faz um vídeo fazendo uma boa Sim, ação e posta e grava e tal. E, poxa, se a intenção da pessoa era aparecer, era ganhar like, era ganhar seguidor, seja lá o que for, o problema é dela. O que uhum. importa é uma ação que tá ajudando outra pessoa, de qualquer forma, Sim, tá ajudando. A intenção importa para o mérito que a pessoa vai ter da sua atitude, mas o uhum. outro que está sendo beneficiado de qualquer forma. E é isso que importa. E Sim. quantas pessoas às vezes estão vendo esse vídeo e estão se inspirando a fazer, mas não só isso. Estão sendo tocadas profundamente nas suas almas e Uhum. trazendo esperança de que o mundo tem muita gente boa sim. Né? Sim. Então, eu super apoio esses vídeos na internet. Eu sigo vários Instagrams que Uhum. mostram coisas assim, e você às vezes vê as pessoas assim, mais pobres, mais necessitadas e tão sábias, com uma visão da vida já tão além do que a gente às vezes consegue, porque eles, por faltar a parte material, eles conseguiram expandir a sua mente e seu coração nessa parte da sabedoria, da parte moral, e aí você vê que os valores ali já são diferenciados, e o quanto eles, mesmo não tendo, quando um pouquinho eles têm, eles já pensam no próximo e dão sem pestanejar, porque Uhum. sabem o que é não ter. Sim. É muito bonito, então eu fico super emocionada, aquilo eu sinto que recarrega a minha alma. Uhum. E outra coisa também é que lá no livro A Gênese, a gente vai ver que
também fala sobre esse processo, né? Uhum. E lá pro finalzinho do livro, eu não vou lembrar o nome do capítulo. E aí o Kardec vai nos dizer o seguinte, que espíritos mais evoluídos estão vindo nesse processo de transição encarnar aqui na Terra Uhum. para nos ajudar. Muitos nos ajudam de forma já, na sua real forma, como espíritos desencarnados, através da intuição e trabalhos que são feitos que a gente nem vê que estão acontecendo, Uhum. mas muitos encarnados. E aí ele frisa esse ponto para que a gente entenda que, ok, a gente pode até olhar para nossa atual sociedade e falar, gente, tá difícil contar com esse povo aqui, Sim. mas a gente não tá contando só com quem já está aqui, tem Uhum. muita gente chegando. Então, uma atenção especial a essa nova geração que está nascendo. Os pequenos mesmo, a gente Uhum. vê às vezes umas falas, umas atitudes deles impressionantes, que a Sim. gente vê que, na verdade, eles já vieram preparados e vão fazer e acontecer, né? Uhum. Exatamente, a gente tem que ter esperança também, né, tem que ter um pouquinho de fé, porque a gente tem que pensar no próximo. À medida que a gente for criando, né, as pessoas, que a gente for criando essa nova geração também, eles vão começar a fazer diferença. A gente vê muitos também, né? A gente acaba comparando muito com o que a gente consegue ver materialmente, né? Isso. Então, assim, a gente às vezes vê que tem muita coisa ruim no mundo, mas você tá vendo do lado dos encarnados, né? E do lado dos encarnados, às vezes tem muito mais ações boas acontecendo do lado de lá Isso. do que ruins, né? Então é um aspecto muito grande, né? É um espectro muito grande que a gente tem que ver quando a gente começa a falar de transição. Porque realmente, assim, às vezes na nossa encarnação atual, né? Eu digo assim, mais por mim, que eu ainda não sou lá, né, de idade tão avançada, mas também já não sou mais tão novo, né? Eu consigo perceber alguma diferença ou outras. Às vezes, uma pessoa que já tá já tem muito mais idade, né? Já consegue ver uma diferença enorme, né? De tipo, na época que ela era jovem, das diferenças que tinha, né? Só parar pra pensar em eventos recentes, né? No próprio Brasil, a gente passou por uma ditadura que não faz lá tanto tempo. Passamos por Escravidão. escravidão, né? Tivemos problemas econômicos, tivemos problemas sociais, muita coisa. E hoje em dia já é algo que, assim, a gente olha pra trás e fala, cara, isso faz tanto tempo, já mudou tanta coisa, né? Já É. fez tanta diferença. Então, assim, Tantos direitos adquiridos, assim. o mundo é outra coisa já. Eu trouxe até aqui umas marcações que eu fiz dessa parte dos mundos regeneradores de Uhum. Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou citar algumas características de um mundo Uhum. como esses, mas para o pessoal ficar curioso e Sim. querer ler, né? Exatamente. Então, olha só. Nós vamos ver que existem os que sucumbem, Santo Agostinho nos vai dizer, então Deus, que não quer aniquilá-los, permite que possam ir a esses mundos em que de encarnações em encarnações podem fazer-se novamente dignas da glória de que foram destinados. Então aqui ele faz uma leve introdução para dizer que nunca é tarde demais e por Uhum. mais que a gente tenha os nossos erros, se chega um momento desses de transição, não quer dizer que ao fim da linha você vai Uhum. se extinguir enquanto espíritos. Nós somos espíritos imortais, uma vez criados é para sempre. E aí, se a gente não tiver na mesma vibração para o qual aquele planeta está caminhando, a gente tem que ir para onde a gente possa se adequar à vibração do planeta e às vezes até ajudar, porque a nossa vibração pode estar até um pouco acima, Uhum. porém não o suficiente para ir junto com o pessoal que está Sim. evoluindo, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, o caso de Capela e tudo mais, que Uhum. eles são convidados a se retirar, né? Sim. De leves, um tempinho, para ajudar na evolução de mundos primitivos e quando estiverem prontos, poder retornar. Eles também não precisam passar por todo o processo de novo. Uhum. Eles só precisam aprender o que ainda não aprenderam. Sim. E aí, então, lá no item 17, ele vai frisar isso, de que os regeneradores são de transição entre os mundos de expiação e felizes. O homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria, isso Uhum. significa que a gente envelhece, que a gente adoece ainda, né? Uhum. Ou seja, todas essas questões ligadas à matéria. Ainda sucumbimos, ainda estamos ali ligados. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas olha a diferença. Está isenta das paixões desordenadas que nos escravizam. Então, ao mesmo tempo que a gente tem sensações, a gente tem desejos, Uhum. essas paixões são esses instintos. É um negócio que às vezes fala mais alto e mais forte do que nós mesmos. A gente não consegue se controlar. Isso a gente já não vai ter mais um mundo de regeneração. Então, neles não há mais o orgulho. Olha que mara, Uhum. né? Isso é bom demais. A inveja também Sim. não tem mais. O ódio
Também não tem mais. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Então, aqui quando fala equidade nas relações sociais, não significa também que vai estar todo mundo no mesmo grau socialmente falando, né? Ainda vai ter gente mais rica e gente um pouco mais pobre. Mas a diferença é que um vai ajudar o outro. Um vai se importar com o outro, coisa que hoje ainda não acontece dessa maneira ampla. Sim. A gente vê que se a maioria das pessoas que tem condições conseguisse olhar para o outro e se importar com o outro de verdade, a nossa situação geral estaria de forma diferente. Então, isso vai mudar, esse olhar. E também daquele que está abaixo, não se sentir humilhado e também não sentir inveja, que a gente viu que não vai ter mais inveja. Então, na verdade, ele vai se sentir inspirado a chegar lá, ajudado, não vai se sentir inferior, porque vai ver que não tem nada a ver, né? Não é porque você tem mais ou menos dinheiro que você tá acima do outro ou abaixo. Sim. E aqui, essa parte é minha preferida, que eles falam assim, que todos se manifestam a Deus. Então, essa coisa de, eu não acredito em Deus, não tem mais como, entendeu? No mundo de regeneração, as pessoas já assumiram que isso como uma verdade. E se voltam para ele, procuram elevar-se a ele, é o que nos diz Santo Agostinho, seguindo as suas leis. Então, tentam, né? Se esforçam nesse sentido, já não ignoram. A gente sabe que, no fundo, muitos que estão aqui encarnados e se dizem ateus, eles, pelo véu do esquecimento, têm esse direito, é o livre-arbítrio deles, mas como espíritos imortais, eles sabem que Deus existe, só não podem não estar lembrando, né? Aí aqui mais uma coisa também que ele tá dizendo, ó, não é a felicidade perfeita ainda nesses mundos. Atenção, galera, não é. Ele fala que é uma aurora da felicidade, ou seja, imagina aquele sol que tá começando a nascer. Dá só um vislumbrezinho. Ali de leve, você fica assim, já gostei da sensaçãozinha, vem coisa boa por aí. É tipo isso. E ó, o homem ainda é carnal e tá sujeito às vicissitudes dos que estão isentos ainda está sujeito às vicissitudes daqueles que só não estão quando estão isentos dos seres Corta essa parte. Ó, o homem ainda é carnal e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Então, passa ainda por essas vicissitudes. Eles ainda têm provas a sofrer, mas não tem expiação. Olha que mara. Sim. Então, assim, ou seja, não é dizer que o nosso corpo não vai sentir o abalo de algumas coisas, que a gente não pode pegar um resfriado, um negócio assim. Mas as expiações, que são aquelas, às vezes, vêm através de doenças, né? E que fazem parte de um reajuste de algo lá do passado, essa é a grande diferença. Isso já não vai mais ser necessário. Então, a gente tem que lembrar. Mas assim, não é? Virou mundo de regeneração, pá! Já tá assim de uma hora pra outra. É processo, como a gente tá falando. Gradativo, onde a gente não vai saber dizer a partir de que momento ninguém mais neste planeta passou por expiação. A gente não vai conseguir perceber esse dia, né? Exato. Tá. E aí, deixa eu ver se eu posso trazer só mais alguma coisa pontual. Ó, o homem ainda é falível, então ele ainda erra. Ele procura seguir as leis de Deus, se eleva a ele, mas ele ainda erra, e ele ainda pode falhar, né? E o espírito do mal ainda não perdeu completamente seu domínio sobre ele, ou seja, o mal ainda existe. Não é um mundo feliz. Só no mundo feliz que isso não tem mais. Então, o mal ainda existe. E aí, só o último trecho. Não avançar é recuar. E se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Ou seja, pensa que conseguiu passar ali na prova, não foi convidado a se retirar para um mundo primitivo, ficou ali num de regeneração, pronto, não tem mais como voltar atrás? Tem. Porque como ele ainda é falível, ele pode ainda adquirir débitos que façam ele ter que ir para outro planeta. Exatamente. Questão de vibração também, né? A vibração da pessoa ainda muda, né? Ainda tem variações. Exato. Que ela ainda tem imperfeições, né? Mas eu acho bem importante realçar, né? O nome regeneração não é à toa, né? O Provas e Expiações é como se você, assim, lembrando que é só uma comparação, não leve tudo ao pé da letra, né? Mas é como se você tivesse passado vários anos estudando, vários anos fazendo provas, e daí agora você precisa de um pouquinho de férias para relaxar, entendeu? Sim. O regeneração é esse intervalo, é esse momento que você tá de férias, às vezes esperando para tomar outras provas, para, né, passar para outra fase da sua vida, né, outra série, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo não é aquela questão de tipo, você passou em todos os estudos, agora você é uma pessoa super feliz, né? Sim. Não, é um momento de intervalo, um momento de você
parar e se regenerar. É o momento de você parar e de se recuperar de todas as provas, de todas as experiências. E é um momento onde vários espíritos vão estar ali, né? Agora trabalhando nos defeitos finos, nas questões finas que ainda tem a corrigir, né? Eles ainda não são perfeitos, eles ainda têm muita coisa para corrigir, Não né? mesmo. Longe ainda de ser perfeitos, mas eles ainda têm coisas, né, importantes para se corrigir, que não necessariamente precisa de provas grandiosas para se corrigir, né? De expiações grandiosas para corrigir, né? Eles simplesmente, né, podem trabalhar isso por eles mesmos, com a ajuda dos demais, então não precisa de necessidade de enfrentar expiações, né, tão sofridas, né? É só Exato. né, realmente você se regenerar, se recompor e trabalhar naquilo que você tem que fazer, pouco a pouco no seu ritmo. Perfeito. É isso. Acredito que fechamos muito bem aí É. a questão da regeneração. Dá pra falar mais se vocês quiserem Com em outro certeza. episódio, que o nosso tempo, infelizmente, né, passa tão rápido, gente. Não sei Já se se daí foi. vocês sentem isso, mas daqui Aham. passa muito rápido. Aham. E aí a gente pode combinar, porque a gente pode trazer as informações que estão lá na Gênesis, que também são bem legais. Então, se vocês gostaram, não deixem de esquecer um like, de deixar um comentário aí, nem que seja com um emotion, um emoji qualquer, só pra mostrar que tiveram ali presentes e ajudar no engajamento, que aí a gente leva a doutrina para mais corações, tá bom? E a gente espera encontrá-los novamente no nosso próximo encontro. Até lá!